Olá! Tá meio escuro, mas fazer o quê? É assim, a vida. Eu vim finalmente fazer um videozinho pra contar o meu parto. O Levi já tá aí com mais de 3 meses e até hoje eu não tinha conseguido ter um tempo assim pra gravar. É bem amador, tá, o vídeo? Bem assim, pras minhas amigas mesmo. Então, todo o meu pré-natal foi feito por uma doula. Eu vou contando assim as coisas que eu acho mais interessantes. E aí, se vocês quiserem perguntar coisas, me manda aí mensagem. Todo o meu pré-natal foi feito por uma doula, que não é exatamente a mesma profissão de doula que tem no Brasil. O nome mesmo é Sage Femme, que traduzido vira mulher sábia. É o nome da profissão. Tem homens também que fazem essa profissão hoje em dia, mas o nome da profissão é Sage Femme. E aí, essa profissão consiste em uma pessoa que vai dar todos os cuidados, todo o apoio para a parte da saúde da mulher. Até o momento em que a mulher tem alguma patologia. Ou seja, a Sage Femme, a doula aqui, ela cursa o início do curso de medicina. Aqui tem vários cursos que são assim, enfermagem, podologue, não sei se tem, não sei o nome aí. É uma pessoa que é especializada só na saúde do pé. Enfim, tem algumas especialidades médicas que a pessoa faz os primeiros anos do curso de medicina e depois já vai especializar direto numa área, sem concluir o curso de medicina. E aí, nesse caso, a pessoa pode fazer aí algumas coisas da profissão médica, mas ela não pode lidar com patologias. Então, no caso da Sage Femme, ela acompanha toda a saúde da mulher, mas a partir do momento que a mulher tem alguma doença, aí ela tem que ser encaminhada para o ginecologista. Aí, no meu caso, como a minha gravidez foi uma gravidez sem nenhuma intercorrência, nenhum problema de saúde, todo o meu pré-natal eu fiz com um Sage Femme. E eu escolhi uma maternidade onde eu queria dar à luz e eu tinha de qualquer forma que ter feito uma consulta com o ginecologista que poderia estar lá de plantão no dia do meu parto. Eu tinha que ter feito essa consulta com antecedência. Então eu fiz uma consulta, tive uma consulta com o ginecologista antes do parto. Então agora eu vou explicar, eu tava dando contexto para explicar como que foi o meu pré-parto. Eu, um mês antes da data que estava prevista para o meu parto, que era prevista assim, a data do termo da gravidez? Não, não é assim que fala. Enfim, a data onde provavelmente por ali ia ser meu parto, porque era parto normal. Um mês antes, eu comecei a ter algumas contraçõezinhas, mas assim, não muito forte. Eu nem sabia dizer se era mesmo contração. Tô aqui olhando se o Levi continua dormindo. Eu nem sabia se era mesmo contração, tava com dorzinha meio estranha. E aí eu fui na minha doula e ela me examinou e viu que meu colo do útero já tava meio que maturando, ou seja, já tava se preparando para o parto, isso faltando um mês pra data que eu achei que ia ser mais por ali, né, o parto. E aí o meu colo do útero já estava bem preparado. Ela até falou, olha, pode ser que o seu parto comece hoje, pode ser que ele comece daqui a 2 dias, mas muito dificilmente você vai até a data prevista, porque o seu corpo já está pronto e já está começando aí a se preparar para o parto. E aí eu pensei, meu Deus do céu, tá, né, beleza. E aí fiquei nessa, aguardando, todo dia pensando, meu Deus, é hoje, meu Deus, é hoje. E aí não era, nunca era. E eu com essa dorzinha de contraçãozinha, bem leve. Comecei a ficar com medo, comecei a pensar, gente, será que eu tô imune à dor da contração? E aí, quando eu for perceber que eu tô parindo de verdade, o neném já vai estar saindo. Fiquei com essa angústia um tempo. Nesse tempo, o Roban também deu uma alterada nas coisas que ele tinha pra fazer no trabalho. Então, ele já quase não ia trabalhar longe, porque o Roban, ele vai em vários lugares trabalhar. Tipo, o emprego dele exige que ele faça muito deslocamento. E aí, ele
já não tava mais fazendo, tava ficando só por aqui mesmo, porque a qualquer momento eu podia ligar pra ele e falar, olha, temos que ir para a maternidade. E aí ficamos um mês assim. E nada, o negócio não evoluía. Eu tava indo na doula uma vez por semana, teve uma semana que eu fui 2 vezes, teve uma semana que eu fui fazer aquele exame que coloca aqueles, tipo, monitores. E aí tinha dado uma pequena alteração nos batimentos cardíacos do neném. E aí, como o exame dela são só 20 minutos, ela me encaminhou pra maternidade pra eu fazer um exame de 1 hora lá na maternidade pra ver se realmente o neném tava com essa alteração nos batimentos cardíacos. Não tava. A gente foi pra maternidade esse dia já com mala, pensando, meu Deus do céu, vai ser agora. E não foi. Voltamos pra casa e ficou nisso. Fui fazer minha consulta, porque minha consulta estava marcada para uns 10 dias antes da data prevista. Fui fazer minha consulta com o ginecologista e aí ele falou, olha, se o seu parto não começar naturalmente até o dia que está previsto, a gente pode induzir o parto se você quiser. Se você não quiser, a gente pode esperar ainda, se eu não me engano, 5 dias depois dessa data prevista e aí tem que induzir. Aí eu falei, olha, o que acontece? Já tem um mês quase, não tinha um mês quase, tinha sim. Foi uma semana antes da data do meu parto, a minha consulta. Já tinha quase um mês que eu tava esperando todo dia, achando que eu ia dar à luz. Eu não tava saindo de casa, porque eu tinha medo de começar o parto e eu tá na rua, eu tava ficando só em casa, o Roba tava ficando só em casa. A gente tava só esperando, então eu falei, olha, dia 25, era uma segunda-feira, era o dia que tava previsto o meu parto. Eu falei, dia 25, então a gente vem e aí a gente induz o parto. É uma indução, você toma um negócio de ocitocina, ou sei lá como é que faz, não sei exatamente. Mas aí induz o parto normal. E aí a gente marcou pra segunda-feira, dia 25, que era a minha data prevista pro parto. Deu dia 21, quinta-feira, na quinta-feira anterior. Comecei a sentir contrações que eu já percebi que era mesmo diferente do que eu vinha sentindo. Tava doído, mas tava muito espaçado. Tinha períodos durante o dia da quinta-feira que elas estavam vindo assim, de 5 em 5 minutos. Mas aí elas vinham umas 3, 4 vezes de 5 em 5 minutos, depois passava 20 minutos, vinha outro, passava 30 minutos, vinha outro. Então, daí demorou um pouco, ficou o dia todo nisso. Eu fiquei o dia todo, a quinta-feira inteira, assim, sem saber muito, porque eu tava sentindo contração de verdade, assim, que eu tinha que parar, respirar, concentrar, esperar passar, e aí esperar a próxima. E fiquei nisso, quinta-feira o dia todo. Quinta-feira à noite a gente ligou na maternidade pra perguntar a opinião deles. Eles falaram, olha, assim que tiver dando as contrações de 5 em 5 minutos, vocês vêm. Lembrando que a gente tinha, dependendo do horário, se tiver muito trânsito, até 40 minutos de carro da nossa casa até a maternidade. E aí, beleza, não tava ainda 5 em 5 minutos certinho. Aí fui dormi até bem. Acordei umas 2 vezes durante a noite com dor, mas aí logo já voltei a dormir. E sexta-feira, então, dia 22 de agosto, de manhã, o Roban ficou em casa fazendo home office. Ele já tava trabalhando e eu tava ainda deitada, mas eu tava acordada. Desde que o Roban acordou, eu também acordei. Deu 9 horas da manhã, eu tava na cama ainda, deitada, mexendo no meu celular. Eu não tinha feito nada ainda do meu dia. Eu não tinha levantado pra tomar café da manhã, não tinha tomado banho, não tinha feito nada. Eu só tinha levantado pra fazer xixi e tinha voltado. Já tinha um tempo que eu tinha voltado, que eu tava lá deitada na cama, mexendo no celular. E aí eu escutei um barulhinho, tipo como se fosse uma pressãozinha assim, poc! Um negocinho, uma micro explosão. Poc! E aí eu escutei esse barulho e senti que ele tava vindo de dentro de mim, o barulho. E aí eu fiquei assim, aí eu chamei o Roban, aí eu falei, amor, vem cá. Aí ele veio, e aí eu falei, eu escutei um barulho. E ele ficou tipo, o quê? Como assim? Eu falei, eu escutei um barulho dentro de mim. E ele ficou tipo, hã? E aí começou a sair água de mim. Mas assim, uma quantidade, eu não achava que era desse tanto. Ainda bem que eu não estava saindo de casa, porque se essa minha bolsa rompe e eu tô na rua, ia ser muito impossível de lidar com a situação. Porque assim,
muita água, muita, muita. Eu tava deitada na cama, a minha cama ficou encharcada, 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 encharcada. Saiu pelo menos aí uns 2 litros de líquido amniótico de mim. De uma vez, assim, e não parava, e saindo, e saindo, e saindo. E eu, tipo, meu Deus do céu, e agora? Eu não queria mexer, porque, sei lá, eu tava assustada. E aí o Roban... Ai, o Roban tá me ligando. Eu vou pausar esse vídeo, e aí eu continuo daqui a pouco.